Rogério Corrêa. Estou achando que é mais fácil uma vaca tossir ou um saci cruzar as pernas do que esse Congresso Nacional aumentar imposto de rico. Bem, sempre foi assim e continuará sendo, professor. Bem, a maior parte da população brasileira não está entre os ricos. E a maior parte da população brasileira está participando do processo eleitoral. Deveria escolher com mais cuidado seus representantes. Então, se está assim, põe isso na conta dos eleitores, né? Que têm condições de escolher, como nunca na história do Brasil. Agora, a questão que se vê, assim, claro, o Hugo Mota diz, é o recado dos parlamentares. Não é o recado dos parlamentares que representam a nação brasileira. A sociedade nem sabe, a dona Maria e o seu José não têm a mínima ideia. Isso aí atinge fundamentalmente, e é uma expressão cunhada pelo jornalista Hélio Gaspari, né, os interesses do andar de cima. É a relação, claro, que nós estamos falando em termos sociais. São os grandes grupos econômicos que recebem privilégios que só tem no Brasil, não tem em outro lugar do mundo. Só que 800 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal. Só o governo federal, 800 bilhões. E uma série de privilégios, né? Você pode conversar com um monte de gente, eu converso, que não tem mais domicílio fiscal no Brasil. E quem não tem mais domicílio não é o seu José que mora no Capão Redondo, em São Paulo, ou no Complexo do Alemão, do Rio de Janeiro. É gente muito poderosa. Um deles, ontem, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, depois de atacar tudo que tem no Brasil, porque tudo é ruim, né? Ele tem domicílio aonde? No Uruguai. Aí perguntaram por quê. É porque minhas empresas estão quase todas no exterior. O Uruguai não é o centro financeiro do mundo, convenhamos, né? Então, muitos têm no Paraguai, que é a moda atual, ter domicílio fiscal no Paraguai. Tudo por quê? Explicando a quem nos acompanha, para pagar cada vez menos impostos ou não pagar impostos. Então, é uma disputa de classe. Isso que interessa para a sociedade, não é discussão de gênero. A discussão de gênero, isso é irrelevante frente à questão da estrutura política. É isso que o pessoal não entende. A questão é de classe. É a questão do andar de cima, dos intermediários e dos que estão lá embaixo, do que antigamente chamávamos de classes populares. Essa é a questão central. Aí é que se decide o rumo das águas. E, mais uma vez, as águas vão para aquele lago enorme, enorme, do andar de cima. Do andar de baixo não tem nenhuma cisterna. O professor Vila estava se referindo ao empresário Ricardo Farias, que é considerado o rei do ovo. Ele que tem empresas no mundo todo. Inclusive aqui no Piauí, nos Cerrados. Até no Piauí ele tem tentáculos, não é, Ari? Tem. E aí o domicílio fiscal dele é o Uruguai, apesar de o grosso dos negócios ser nos Estados Unidos. Por que ele não tem o domicílio nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos cobram impostos. E aí ele, para escapar do tio Sam, vai e se domicilia fiscalmente no Uruguai. Só para dar aqui ilustrar o comentário perfeito do professor Vila. Então, isso não mudaria? Infelizmente não. Esse conceito de justiça tributária é muito bonito. A gente escuta os parlamentares falarem quem ganha mais, quem especula, quem pega ali grandes quantidades e aposta no mercado de ações, vai ser tributado, vai pagar mais. Porque democracia, gente, democracia não é todo mundo pagar a mesma quantidade de imposto, não. Um dos conceitos principais da democracia é quem pode mais, paga mais, para que quem ganha menos tenha direito, tenha acesso a serviços e todo mundo viva bem. Esse é o conceito de democracia. Quem tem mais, quem ganha mais, paga mais. E quem ganha menos, quem tem menos, paga menos. Mas o professor fez um desenho perfeito. A classe baixa, a classe média, ela está representada nas duas casas legislativas? Nós não estamos. Muita gente, inclusive, vendeu o voto e nem lembra em quem votou. Quem está representado lá é essa cobertura, é esse triplex aí que está representado, e eles estão defendendo os próprios interesses. E aí, concomitante a isso, a impedir que quem ganha mais pague mais, ainda tem a questão das emendas, que a Ranieri já explicou, o Amadeu já trouxe aqui, todos nós já explicamos, que eles dizem o seguinte:
libera as nossas emendas primeiro e depois a gente vê se a gente autoriza uma taxação maior dos ricos. E o governo diz o contrário. Não, não, não. A gente só libera as emendas para vocês se vocês autorizarem um aumento da tributação para a gente ter o dinheiro para pagar as emendas de vocês. Agora, não tributar bets, gente, não aumentar o tributo das bets é um negócio absurdo. Incrível. Agora, o professor, eu fico mais triste ainda, porque quando o senhor fala que o seu José, a dona Maria, eles não estão acompanhando o debate essencial, que é esse da justiça tributária, que é da diminuição da desigualdade social no Brasil. Sabe o que acontece, professor? Aí eu fico mais triste, é o seguinte: se você for perguntar para o seu Zé e dona Maria, e aqui nós estamos fazendo uma imagem, né, uma metáfora, na média, sabe o que é que eles vão dizer? Não aceitamos mais pagar impostos, porque este discurso é muito fácil e ganha os corações, as mentes rápido. Não queremos mais impostos. Pronto. Você, numa frase, sintetiza um desejo e logo esse desejo é abraçado. É tipo bandido bom, bandido morto. Sou contra o aborto. Não quero pagar impostos. Pronto. Isso está lá estampado, está um outdoor, uma frase, e qualquer um que queira fazer argumento em direção contrária é literalmente atropelado. Nos dias de hoje é assim que acontece, principalmente nas redes sociais, que determinam muito do que o Brasil é hoje. Francis, rapidamente. Amadeu, é isso, eles não vão aumentar impostos porque eles pertencem a essa classe, a classe mais rica, que está ali na ponta alta da tabela. Os pobres estão ali na base. Então, também não tributam bets porque há um lobby muito grande. Os lobistas não são ainda regulamentados no Brasil, mas só o que tem no Congresso Nacional é o lobby. Assim como há em relação às big techs, que a gente viu projetos importantes sendo barrados por esse lobby, também em relação às bets há esse lobby, e nenhum projeto que prejudique a atuação dessas empresas ou coloque mais impostos a elas também não vai passar por conta desse lobby. Repito, o mais dramático é que hoje esse discurso aí, não quero mais imposto, ele é encampado por todo mundo, inclusive por quem está lá na base da pirâmide social brasileira. Infelizmente é assim. Ô, Ranieri, para a gente fechar, o Ari tocou em outro ponto que é essencial aí nessa relação do governo com o Congresso, que são as emendas. Há alguma luz no fim do túnel, alguma solução, ou segue o confronto? Segue do mesmo jeito, apesar do próprio Hugo Mota dizer, como a gente viu, que não é hora de medir forças, mas a Câmara está fazendo exatamente isso com o governo. Ontem, como eu havia falado, antes da votação teve uma reunião exatamente com a ministra Gleisi Hoffmann e Hugo Mota. Nem isso adiantou, e mesmo assim Hugo Mota colocou em votação, foi a única pauta do dia, exatamente para mandar esse recado para o governo, que não diz respeito só em relação a enforcar as contas públicas, porque esse também é o objetivo da oposição, deixar o governo encurralado, mas também pressionar para a liberação dessas emendas. A gente lembra que na quinta-feira passada, eu dei a informação de que apenas 56 milhões de reais em emendas havia sido empenhados, ou seja, separado para o pagamento. E em poucos dias, até ontem, o governo já tinha empenhado mais de 120 milhões. Mesmo assim, o andar da carruagem está bem mais lento que a Câmara e o Senado também estavam esperando. Obrigado, Ranieri Veloso, ao vivo de Brasília. Até amanhã. Dica importante para você.